Olá pessoal, nessa videoaula de matemática nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios de equações trigonométricas. Bom, o nosso primeiro exercício ele fala o seguinte: resolva as seguintes equações sendo que o x está entre 0 e π. Então nessas equações, nesse exercício eu não vou ter que colocar o mais 2kπ, tá? Que eu falei nas aulas teóricas. Eu vou colocar o mais 2kπ quando for exercícios trabalhando no universo dos reais. Então vamos aí para o nosso item A. Nosso exercício 1 fala o seguinte: resolva as equações sendo que o ângulo está entre 0 e 2π, né? O item A, ele está falando aí que o seno de x é igual a π sobre raiz de 2 sobre 2. Então, como de costume, eu vou fazer a projeção do ângulo. Então, eu tenho a minha primeira projeção e eu vou ter o meu x1. E aí, quando eu bater a minha outra projeção, eu vou ter o meu x2, que é até aqui, ó, x2. E agora tem que achar cada um deles. Bom, uma coisa que vai me auxiliar é essa tabelinha aqui dos ângulos notáveis. Então, ó, do x1 é mais fácil de achar. Por quê? Ele é raiz de 2, o seno dele vale raiz de 2 por 2. Então, eu já sei que com o meu x1, ele é 45 graus, que é π sobre 4, ok? Agora, a minha questão está em achar o meu x2. O meu x2, vou puxar um pouco maior a setinha aqui embaixo. O meu x2, ó, ele está quase chegando no π, ó. Falta exatamente esse pedacinho, que é igualzinho ao x1. Ou seja, o meu x2 ele é π menos x1. E daí eu vou ter então que o meu x2 é π menos π sobre 4. Fazendo o MMC, eu vou ter aí que ele é 4π menos π. Então, o meu x2 é 3π sobre 4. Então, a gente vai ter, portanto, né? Lembrando que a gente está aqui, não vou ter que colocar o 2kπ porque está entre 0 e 2π. Meu conjunto solução é π sobre 4 e 3π sobre 4. De novo, eu vou pegar a minha circunferência aí. Agora eu vou projetar no eixo dos cossenos o menos raiz de 2, menos raiz de 3 por 2. Quando eu projetar, vamos supor que é mais ou menos aqui, menos raiz de 3 por 2 no cosseno. Ele vai ter novamente um ângulo aqui, ó, que vai rebater aqui em dois lugares. Vou marcar de novo aqui, ó. Então aqui eu vou ter um ângulo x1, né? E uma correspondência aí do x2. Aí eu vou ter que puxar a minha tabelinha aqui de novo. O que acontece? Eu não tenho aqui os ângulos negativos. Por quê? Eu vou ter que buscar uma correspondência aqui no meu primeiro quadrante. No ângulo correspondente aqui. Então, esse ângulo correspondente aqui, ó, é o ângulo aqui onde ele é positivo. Na verdade, a correspondência é aqui no eixo dos cossenos, mas tá certo também, é a mesma coisa. Beleza? É aqui. Então, eu sei que esse valor aqui, essa correspondência é de 30 graus, que é π sobre 6. Beleza? Dessa correspondência aí, eu vou conseguir extrair o valor desses ângulos aí. Então, essa correspondência aqui, desse ângulo, ele é x1 igual a π menos o espacinho que faltou aqui, ó, que é a mesma correspondência, menos π sobre 6. E daí eu vou ter que o meu x1
6π menos π sobre 6, então meu x1 é 5π sobre 6. E aqui esse ângulo grandão aqui, que vai ser o meu x2, ele vai ser igual ao π mais π sobre 6, porque ele passou um pouquinho. E aí eu vou ter que o meu x2 é 6π mais π sobre 6. 7π sobre 6. Portanto, né, a minha solução é 5π sobre 6 e 7π sobre 6. O nosso próximo exercício, ele pede para resolver a equação trigonométrica. E ele te dá aí um valor de tangente aí. Tangente de 2x menos π é igual a menos 1. Então eu vou precisar dessa tabela. Vamos deixar ela aqui. E eu vou precisar também do meu círculo trigonométrico. Na verdade, nessa só a tabela já é o suficiente. Bom, vamos partir aí então para resolver esse exercício. Tangente de 2π menos π, 2x menos π é igual a menos 1. Só que para ser menos 1, ó, ele é 1 se é 45 graus, que corresponde aí, ó, a π sobre 4. Se é menos 1, então essa relação aqui é igual, isso daqui, ó, vai ser negativo. Então isso aqui é tangente de menos π sobre 4, ok? Aí agora a gente vai fazer um esqueminha assim. Eu já achei a correspondência dele, certo? Como ele quer a equação, ele não te deu, a gente vai colocar aí o mais 2, o capi aí. Então a gente vai ter que 2x menos π é igual a menos π sobre 4 mais capi aí. Na tangente a gente vai colocar o capi aí de volta e não o 2 capi, tá? Aí agora eu vou resolver normal essa equação. Letra de um lado, número do outro, né? Aí eu vou chegar 2x igual a menos π sobre 4 mais capi mais π. Cheguei aqui, fiz o MMC, juntei lá. Aí ó, desse valor aqui deu, fazendo as continhas aí, deu 3π sobre 4 mais capi, né? 2x igual, passo o 2 dividindo. Na verdade, eu vou estar multiplicando tudo isso daqui por 1 sobre 2, certo? E aí, por fim, eu vou chegar, então, que o meu x é 3π sobre 8 mais capi sobre 2. E aí eu escrevo, por fim, a minha solução. Solução é um x pertencente aos reais, tal que x é igual a 3π sobre 8 mais capi sobre 2 para k pertencente aos inteiros. Certo? Nosso exercício 3, ele está com uma equação aí, ó. 1 menos raiz de 2 cosseno de x igual a 0. Então a minha ideia é o quê? É isolar o meu cosseno de x, certo? Então vou fazer aquilo ali, letra de um lado, o número do outro. Vai ficar menos raiz de 2 cosseno de x igual a menos 1. Vou multiplicar tudo por menos 1. Fica raiz de 2 cosseno de x igual a 1. Isolo aí o meu cosseno. Vai ficar 1 sobre raiz de 2. Vou racionalizar, porque não pode ficar raiz de 2 embaixo. Eu estou com essa equação para resolver. Cosseno de x igual a raiz de 2 por 2. Beleza?
Então eu vou pegar isso daqui que eu tenho e vou continuar a resolução. Beleza? Agora, continuando a minha resolução, eu vou achar os valores aí onde o cosseno vale raiz de 2 por 2. Eu gosto de desenhar o círculo para ficar mais fácil da gente interpretar o que está acontecendo, tá, gente? Não é obrigatório desenhar. Eu gosto porque eu acho mais prático desenhar o círculo aqui. Então, ó, olhando para o eixo dos cossenos, vou demarcar aí o raiz de 2 por 2. Ele vai ter uma projeção em cada quadrante, uma no primeiro e uma no segundo quadrante. Então, no primeiro e depois no segundo quadrante. No primeiro quadrante, esse ângulo aqui. E no outro quadrante, esse ângulo aqui. Então, eu vou ter que achar cada um. Então, aqui no primeiro quadrante, ele é fácil de achar. Porque ele está tabelado. É o cosseno de raiz de 2 por 2, que é 45. Então, aqui eu sei que o meu x1 vale π sobre 4, que é 45 graus. Agora, nesse quadrante, faltou um pouquinho para chegar aqui no 2π. Então, eu sei que esse meu x2 ele é igual a 2π menos essa correspondência, que é esse mesmo ângulo, que é o meu π sobre 4. Aí eu vou calcular o meu x2. Vai dar 8π menos π sobre 4. Vou chegar com o meu x2 é 7π sobre 4. Como ele deu intervalo aqui, ó, sendo uma volta só, não vou colocar o 2kπ. Então eu vou chegar aqui, portanto, a minha solução é o π sobre 4 e o 7π sobre 4. Ok? E o nosso último exercício, ele vai falar, ele quer aí a cossecante de x é igual a raiz de 2. Eu vou ter que lembrar da minha fórmula da cossecante. Cossecante é 1 sobre seno de x igual a raiz de 2. Aí eu vou ter que multiplicar em cruz. Vai ficar raiz de 2 seno de x igual a 1. Vou isolar o seno de x, fica 1 sobre raiz de 2. Eu vou racionalizar, multiplicar em cima e embaixo. Então, eu estou trabalhando com seno de x igual a raiz de 2 por 2. Ok? Então, aquele mesmo esquema do exercício anterior. Vou precisar da minha tabela e vou desenhar o círculo. Então, ó, já desenhei aqui. Eu estou trabalhando com seno de x igual a raiz de 2. Vou colar aqui para lembrar do que eu estou trabalhando. Trabalhando com essa realidade aqui. Então, eu vou marcar o raiz de 2 por 2 aqui no seno de x. No eixo dos senos. Ele vai ter novamente dois ângulos que têm esse mesmo valor. O primeiro ângulo é esse, que eu vou chamar de x1. O segundo ângulo é esse, que eu vou chamar de x2. E aí eu tenho que achar o x1 e x2. x1 já é direto, que é o meu tabelado. Aqui, ó, seno de raiz de 2 por 2, 45. π sobre 4. O meu x2, ele foi quase o π. Ok? Deu quase uma volta inteira aqui no π. Faltou justamente o valor do x1. Então, ele é π menos x1. Então, eu vou ter que o meu x2 ele é π menos π sobre 4. E aí, o meu x2 vai dar 4π menos π. O meu x2 é 3π sobre 4.
Prontinho, como que eu estou trabalhando novamente em uma volta só, não vou colocar o capi. Então a minha solução é o π sobre 4 e o 3π sobre 4. Então, pessoal, é uma questão, quando vocês pegarem desse tipo, vocês vão isolar e vão achar as correspondências. Então, dê uma revisadinha no vídeo. É isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.